O sol já ia baixando quando a filha do coronel amoleceu no meio do terreiro e caiu de vez no chão de terra batida. Foi tudo muito rápido. Num instante ela ria, de vestido amarelo, encostada na cerca vendo os peão debulharem o milho. O que aconteceu? Chamem alguém. Não consigo. No outro, ficou branca igual cera de vela. Os joelhos dobraram e o corpo dela bateu na poeira sem nem levar as mãos na frente. O coronel Anastácio berrou um berro que ninguém nunca tinha ouvido daquele homem. Gritou por socorro que estava a 3 horas de estrada de chão. E enquanto a fazenda inteira travava, sem saber o que fazer, um homem rompeu a roda de gente. Um peão calado, de mãos rachadas, chapéu preto e camisa listrada, que ninguém ali levava muito a sério. Ele correu para o barracão, enfiou a mão no fundo de uma mala velha e arrancou de dentro de um pano uma coisa que aquela gente de roça mal sabia o nome. Um estetoscópio. E quando ele ajoelhou ao lado da moça e encostou aquilo no peito dela com uma calma que não combinava com peão nenhum, todo mundo entendeu, de uma vez só, que estava diante de um homem que não era o que dizia ser. A pergunta ficou pairando no ar quente do fim de tarde, e ela vai te perseguir essa história inteira. Quem era, de verdade, aquele homem? Lá para uns meses antes daquela tarde no terreiro, quando ninguém na Fazenda Boa Espera, no coração do Mato Grosso do Sul, desconfiava de nada. Naquele tempo, Maurício era só mais um. Chegou na fazenda como chega tanta gente sem raiz. A pé, com uma trouxa de roupa e aquela mala velha de couro gasto, pedindo serviço. O coronel Anastácio, dono de um milharal que se perdia de vista, precisava de braço para a safra e não fez muita pergunta. "Sabe trabalhar?" perguntou. "Sei de tudo um pouco, seu coronel", respondeu o homem de olhos baixos. E era verdade. Maurício era faz-tudo. Consertava cerca, ajeitava trator, sabia a hora certa de mexer no milho, lia o céu antes da chuva chegar. Os outros peão respeitavam ele, mas mantinham distância. Porque tinha uma coisa naquele sujeito que não fechava a conta. Um homem de roça de verdade fala alto, xinga, ri da desgraça para aguentar. Maurício era quieto demais. Media as palavras como quem tem medo de deixar escapar alguma coisa. E escapava, viu? Escapava nos detalhes. Um dia o Nestor, peão velho de língua comprida, cortou a mão fundo num arame farpado. A peãozada rodeou sem saber o que fazer. E foi o Maurício que chegou perto. Calmo, apertou o braço do homem num ponto certo, acima do corte, dobrou um pano do jeito exato e o sangue parou como quem fecha uma torneira. "Segura assim, ó, e não solta", ele falou, e soltou uma palavra esquisita, dessas de gente estudada, que ninguém entendeu, mas todo mundo guardou. Outra vez foi um cavalo do coronel, um baio bonito que amanheceu caído, gemendo, a barriga estufada. O veterinário mais perto estava longe. Maurício encostou o ouvido na barriga do bicho, apalpou devagar. Ficou um tempo só escutando, do jeito de quem lê o que os outros não veem, e disse com certeza: "Ele torceu a tripa, coronel. Ou anda agora. Obrigado, a noite inteira, ou a gente perde ele até de manhã." E andaram o cavalo. E o baio viveu. O coronel olhou para o peão naquele dia com uma desconfiança nova. Como é que um homem de enxada sabia daquilo? Mas foi aí que a maldade começou a rondar. O Nestor, aquele da mão cortada, em vez de agradecer, começou a espalhar veneno na senzala. "Esse aí não é peão coisa nenhuma", cochichava na hora da janta. "Homem que fala difícil, que sabe demais e não conta o passado, é homem forágido. Fugiu de alguma coisa feia. Eu aposto que esse Maurício tem morte nas costas." E a fofoca pegou, do jeito que fofoca ruim sempre pega. Começaram a olhar torto para o Maurício, a esconder a filha,
a trancar o paiol. E o pior é que tinha um fundo que dava corda para essa maldade toda. Porque o Maurício, de fato, guardava um segredo. Debaixo do catre dele, encostada na parede de tábua, ficava aquela mala velha. E lá no fundo, embrulhado num pano limpo como quem embrulha uma relíquia ou um pecado, o estetoscópio. Ele nunca teve coragem de jogar fora. E de noite, quando a fazenda dormia, tinha vez que ele acordava de sobressalto, encharcado de suor, com o coração batendo na boca. Sonhava sempre com a mesma coisa: uma sala branca, luz forte, gente de máscara em volta de uma mesa, e uma mão, a mão dele, tremendo. Acordava e ficava sentado no escuro, olhando para a mala, sem conseguir voltar a dormir. Na minha humilde opinião, meu amigo, não existe fardo mais pesado que carregar uma culpa que nem é sua. E era isso que aquele homem carregava. Foi mais ou menos nessa época que a Andréia chegou. 26 anos, filha única do coronel, cabelo preto comprido, vinda da capital para passar a temporada com o pai. Moça de cidade, mas sem frescura, dessas que gostam de acordar cedo e ver o sol nascer em cima do milharal. Ela e o Maurício se cruzaram uma vez perto do bebedouro. Ela ia carregando um balde pesado demais para ela. Ele pegou sem falar nada e levou. Nenhum dos dois disse quase nada, mas ela reparou naquele silêncio dele. Reparou que os olhos do peão não eram olhos de peão. E ficou com aquilo na cabeça, uma curiosidade que ela nem sabia explicar direito, pela quietude daquele homem que todo mundo julgava e ninguém conhecia. E os dias foram passando assim, na dança da lavoura. O milho enchendo a espiga, o terreiro cheirando a poeira e a folha seca, a peãozada rachando o serviço de sol a sol. Ninguém imaginava que tudo aquilo era só a calmaria antes da tempestade, que bastava um instante, um sol forte demais, para desmoronar a vida de todo mundo e obrigar aquela fazenda a enxergar, de uma vez, o homem que sempre esteve ali no meio deles. Chegou o dia da grande debulha. Fazenda cheia, gente contratada de fora, o coronel de bom humor, a Andréia ajudando na cozinha e depois descendo para o terreiro para ver o movimento. Fazia um calor de rachar, desses de Mato Grosso do Sul em fim de safra, o sol caindo em brasa em cima da terra vermelha. A Andréia estava encostada na cerca, rindo de alguma coisa, quando de repente ficou quieta. Levou a mão na testa. O sorriso murchou. Ela ficou branca, do jeito que eu te contei lá no começo, virou os olhos e desabou no chão como espiga cortada. O que veio depois foi o puro pânico. A mãe de trabalho gritou, largou tudo. O coronel Anastácio veio correndo, se jogou de joelhos ao lado da filha, sacudindo ela pelo ombro, chamando o nome dela. Andréia! Andréia, minha filha, acorda! Chama o médico, pelo amor de Deus, chama alguém! Chama alguém. Mas médico ali era conversa de 3 horas de estrada esburacada. Ninguém sabia o que fazer. A peãozada rodeava, de chapéu na mão, olhando aquela cena sem coragem de encostar. E o coronel, aquele homem poderoso, dono de tudo aquilo, chorava igual criança perdida, porque diante da morte da filha, o dinheiro dele não valia um vintém. E foi aí que ele rompeu a roda. O Maurício largou o que estava fazendo e correu que nem alma penada para o barracão. A peãozada nem entendeu direito. O Nestor ainda gritou, deixa a moça, foragido, não põe a mão na filha do coronel. Mas o Maurício não ouviu, não deu bola, correu até o catre, puxou a mala pelo fundo, jogou a roupa para fora e agarrou aquele estetoscópio embrulhado no pano. Voltou correndo, se ajoelhou ao lado da Andréia e, diante da fazenda inteira boquiaberta, fez o que peão nenhum sabe fazer. Encostou 2 dedos no pescoço da moça. Contou. Encostou o ouvido.
Escutou, pegou o estetoscópio, plantou no peito dela e ficou uns segundos de olho fechado, num silêncio que parou o mundo. Aí abriu os olhos e a voz dele saiu firme, uma voz de comando que ninguém nunca tinha ouvido. O coração dela tá falhando. Ela não tá desmaiada, coronel. Ela tá entrando em parada. Ou eu faço agora, ou a gente perde ela aqui mesmo. E o coronel Anastácio, com o rosto molhado, encarou aquele peão que ele mal conhecia, aquele homem que a fazenda inteira dizia ser um foragido perigoso, e teve que tomar a decisão mais difícil da vida dele: confiar, ou entregar a vida da filha na mão do homem mais suspeito daquela terra, ou vê-la apagar no chão. E o que ele ainda não sabia, meu amigo, o que nenhum deles sabia, é que salvar a Andréia naquele terreiro ia arrancar da sepultura um passado que o Maurício tinha enterrado com muito custo. E que, do outro lado daquela estrada de chão, no hospital para onde eles iam correr, esperava por ele exatamente a última pessoa do mundo que ele queria reencontrar. A caminhonete voou pela estrada de chão, levantando poeira que dava para ver de longe. O Maurício ia no volante, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, e o coronel ia atrás, segurando a filha no colo, falando com ela o tempo todo, mesmo ela sem responder. Aguenta, minha filha, aguenta pro pai. De vez em quando, o Maurício olhava pelo retrovisor, dava uma ordem seca. Põe a mão no pescoço dela, coronel, e me fala se sente a pulsação batendo. E o velho, que mandava em tudo naquela região, obedecia como um menino, porque naquele carro quem mandava era o peão. Chegaram no hospital da cidade com o motor fervendo. O Maurício saltou antes mesmo do carro parar de vez, pegou a Andréia no colo e entrou pela emergência gritando coisas que a enfermagem entendeu na hora, palavra por palavra, do jeito de quem fala a mesma língua deles. E foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. Uma enfermeira já de idade, a dona Zélia, que empurrava a maca, olhou para o rosto daquele peão barbudo e ficou branca. Parou meio segundo, como quem vê um defunto andando, mas não era hora de perguntar nada, e a maca sumiu pelo corredor com a Andréia em cima. O coronel e o Maurício ficaram na sala de espera. E aí, meu amigo, começou aquela espera que não tem relógio. Sabe aquela espera em que cada minuto tem uma hora dentro dele? O coronel andava de um lado para o outro, esfregando as mãos, e o Maurício ficou sentado num canto, quieto, encarando o chão, com um peso no rosto que não era só medo pela moça. Era outra coisa. Era como se aquelas paredes brancas, aquele cheiro de hospital, doessem nele por dentro. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu já vivi essa espera. Na minha vida de estrada, mais de uma vez eu sentei num corredor desses, ou ajoelhei no barro de um curral no meio da noite, esperando notícia de quem eu amava, gente ou bicho, sem poder fazer nada além de rezar. E te digo com o coração, não existe noite mais comprida. O tempo empaca. A gente negocia com Deus, promete o que não tem. E o pior é o silêncio, que a gente enche de medo. Então, quando eu conto essa parte, eu não conto de fora. Eu conto de dentro. Porque sei o tamanho daquilo que o coronel e o Maurício estavam carregando naquela sala. Depois de um tempo que pareceu um ano, um médico saiu. Sério. E disse o que ninguém esperava. O senhor é o pai? Olha, a moça teve uma arritmia grave. O coração dela entrou num descompasso que, se não fosse socorrida na hora certa, do jeito certo, não teria chegado viva aqui. Quem prestou o primeiro atendimento salvou a vida dela. Fez tudo como manda o compêndio. Foi o senhor? O coronel, sem voz, apontou para o peão no canto. E o médico olhou para o Maurício com uma cara de quem não entende. O senhor é da área? E o Maurício só baixou a cabeça, sem responder. Foi nessa hora que um homem de jaleco branco atravessou o corredor lá no fundo. Alto, cabelo grisalho bem penteado, ar de dono do lugar. O crachá dizia diretor.
E quando os olhos dele bateram no Maurício sentado ali, o homem estancou. Os dois se encararam de longe, num silêncio que cortava. O Maurício ficou de pedra. E o outro, o diretor, deu um sorrisinho de canto, desses que não tem nada de alegria, e seguiu andando como se nada fosse. Mas o estrago estava feito. O passado tinha entrado pela porta. O coronel viu. Homem esperto, dono de gente e de terra, o Anastácio não perdia um detalhe. E quando os dois voltaram para a fazenda, dias depois, com a Andréia já fora de perigo, ele chamou o Maurício para conversar na varanda. Serviu um café e foi direto. Eu devo a vida da minha filha para você. Por isso mesmo, eu tenho o direito de saber quem dormiu debaixo do meu teto esse tempo todo. Quem é você de verdade, Maurício? E o Maurício, cansado de fugir, olhou para o velho e finalmente abriu a mala do peito. Contou que foi médico, cirurgião, dos bons, formado com honra, com a vida inteira pela frente. Contou que uma noite, numa cirurgia, um paciente morreu na mesa e que jogaram a culpa toda nas costas dele. Tiraram o registro, o CRM, o direito de exercer e o nome dele virou lama. Só que eu não errei, coronel, ele disse, e a voz dele tremeu pela primeira vez. Eu juro pelo que há de mais sagrado. Eu não fiz aquilo que disseram. Mas quem tinha poder falou mais alto, e eu não tinha como provar. Aí eu larguei tudo. Sumi. Peguei essa mala e andei até o mundo me esquecer. O coronel ficou muito tempo calado, mexendo o café. E naquele silêncio nasceu, no lugar da desconfiança, um respeito. A Andréia, já recuperada, quis falar com o homem que a tinha trazido de volta. Foi atrás dele no fim de uma tarde, no paiol, e não achou palavra para agradecer quem devolve a vida da gente. Ela só olhou para ele diferente agora. Não era mais a curiosidade pelo peão calado. Era a admiração por um homem inteiro, que ela tinha começado a enxergar. Conversaram sobre coisas pequenas, o milho, a cidade, a saudade da mãe que ela tinha perdido menina. E o Maurício, que há anos não deixava ninguém chegar perto, se pegou querendo ficar mais um pouco. Entre os dois, começou a crescer uma coisa que nenhum dos dois falou em voz alta, mas que estava ali, no jeito de um procurar o outro no meio do dia. Só que o coronel Anastácio não era homem de deixar as coisas quietas. Aquele sorrisinho do diretor no corredor tinha ficado atravessado nele. E ele tomou uma decisão. Se esse homem salvou minha filha e diz que é inocente, eu vou até o fim descobrir a verdade. Nem que eu gaste o último tostão. Chamou um advogado da capital, dos caros. Mexeu contato que só gente poderosa tem. E mandou desenterrar o processo antigo. Aquele que tinha enterrado a vida do Maurício 5 anos atrás. Documento empoeirado voltando para a luz, depoimento velho, laudo guardado em gaveta. E foi puxando esse fio que a meada começou a se desfazer. O advogado descobriu primeiro o óbvio. O médico responsável pela cirurgia daquela noite, o cirurgião-chefe, o homem que assinou embaixo e jogou a culpa no assistente mais novo, era ninguém menos que o diretor daquele hospital, o doutor Ademar Fontana. O mesmo do sorrisinho no corredor. Antigo professor do Maurício, o homem que ele admirava como a um pai. Foi ele quem operou errado naquela noite. Foi a mão dele que falhou. E foi ele quem, para salvar a própria pele e a própria fama, alterou o prontuário e empurrou a morte para o aluno que confiava nele. Mas quando o advogado trouxe o nome do paciente que tinha morrido naquela mesa 5 anos atrás, o coronel Anastácio pegou o papel na mão, leu, e o chão fugiu debaixo dos pés dele, porque o nome escrito ali era Cecília, Cecília Andrade, a esposa dele, a mãe da Andréia. O velho ficou branco igual à parede, as mãos tremendo. 5 anos antes, ele tinha levado a mulher naquele hospital para uma cirurgia que era para ser simples. Ela não voltou. Disseram para ele que houve uma complicação, que um médico jovem tinha se atrapalhado. E o hospital,
com todo aquele poder, abafou tudo, pagou o advogado, calou a boca de quem sabia. O Anastácio chorou a mulher, xingou o nome de um tal doutor que ele nunca chegou a ver o rosto e enterrou aquela raiva no fundo do peito. E agora, 5 anos depois, o destino tinha colocado embaixo do teto dele, comendo da comida dele, salvando a vida da filha dele, justamente o homem que ele passou 5 anos odiando sem saber. O médico que ele achava que tinha matado a Cecília. Só que esse homem era inocente. E o verdadeiro culpado, o que matou a esposa dele e destruiu a vida do Maurício com a mesma mentira, era o Dr. Fontana, que continuava lá, de jaleco branco e sorriso limpo, diretor respeitado, dono da própria versão da história. Não gosto de dar palpite na dor dos outros, mas nesse caso eu preciso dizer: poucas vezes eu vi o destino pregar uma peça tão pesada e tão certeira num homem só. O coronel ficou naquela varanda com o papel na mão, o coração partido em 2 pedaços. Um pedaço de culpa pelo tanto que tinha desconfiado do Maurício, e outro pedaço de ódio por aquele que enganou a família dele 2 vezes. E ainda tinha uma coisa que ele não sabia: que a velha enfermeira Dona Zélia, aquela que empalideceu ao ver o rosto do peão na emergência, guardava havia 5 anos, escondido dentro de casa, o prontuário verdadeiro daquela noite. O documento que Fontana jurava ter destruído. A prova. E quando o Dr. Fontana soube que estavam remexendo no passado, ele não ia ficar parado. Homem daquele que late não cai sem arrastar todo mundo junto. As ameaças estavam para começar. O Dr. Fontana não era homem de cair calado. Assim que soube que estavam remexendo no processo antigo, mandou o primeiro recado. Um advogado engomado apareceu na fazenda Boa Espera com uma pasta cheia de papel e uma proposta na ponta da língua. Ofereceu dinheiro ao coronel para deixar tudo como estava. Muito dinheiro. E no fim da conversa, deixou escapar a ameaça, macia como veludo. O senhor tem uma filha, coronel. Uma fazenda bonita. Seria uma pena mexer no passado e acordar problema que já estava dormindo. O coronel Anastácio ouviu tudo em silêncio, de chapéu na mão. Depois, se levantou, abriu a porta da varanda e falou baixo, do jeito que homem perigoso fala quando não precisa gritar. Pode ir embora. E fala para o seu doutor que ele matou a mulher errada. A Cecília não era mulher de qualquer um. Era minha. E agora ele vai responder por ela e por esse rapaz aqui, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. O advogado engoliu em seco e foi embora com a pasta debaixo do braço. Mas o que virou a mesa não foi o dinheiro do coronel, nem o advogado caro. Foi uma velha de 70 anos, a Dona Zélia, aquela enfermeira que empalideceu ao ver o rosto do Maurício na emergência. Ela carregava, havia 5 anos, um peso que não deixava ela dormir. Na noite da cirurgia da Cecília, foi ela quem recolheu o prontuário verdadeiro antes de Fontana trocar as folhas. Ela viu tudo. Viu a mão do cirurgião-chefe falhar. Viu ele mandar a equipe calar a boca. Viu ele empurrar a culpa no aluno mais novo, que nem estava na sala na hora do erro. E com medo de perder o emprego, ela guardou o documento verdadeiro numa caixa de sapato, embaixo da cama, e calou. 5 anos calada. Até o dia em que o destino trouxe de volta, na maca da emergência, o rosto do rapaz inocente que ela ajudou a condenar com o silêncio dela. Aquilo foi demais para a consciência da velha. Ela procurou o coronel por conta própria. Chegou tremendo, com a caixa de sapato no colo, e disse: "Eu não posso morrer com isso na alma, seu coronel. Aqui está a verdade daquela noite. Faça com ela o que Deus mandar." E aí veio o dia do depoimento. A sala do Conselho de Medicina, cheia. De um lado, o Dr. Fontana, de terno caro, cercado dos advogados dele, com aquele sorriso de sempre, certo de que ia enterrar tudo de novo, como já tinha enterrado uma vez. Do outro,
o Maurício, de roupa simples, mas de cabeça erguida pela primeira vez em 5 anos. E ao lado dele, o coronel Anastácio e a Andréia, firmes, para que todo mundo naquela sala visse que aquele homem, que um dia andou sozinho pelo mundo com uma mala nas costas, não estava mais sozinho. Quando abriram o prontuário verdadeiro da Dona Zélia e leram, folha por folha, o que de fato aconteceu naquela noite, o sorriso do Fontana foi murchando. A letra era dele. A assinatura era dele. A mentira inteira era dele. E quando chamaram a Dona Zélia para falar, a velha enfermeira olhou bem no olho do antigo chefe e contou tudo, sem tremer. A voz de quem já não tem mais medo de nada. O Maurício ouviu de olho molhado, 5 anos esperando para que a verdade fosse dita em voz alta, na frente de todos, e agora ela estava sendo dita por uma mulher humilde, que só queria limpar a própria consciência. Se eu estivesse no lugar daquele coronel, meu amigo, eu não sei se teria a grandeza que ele teve. Ver na sua frente o homem que matou a sua esposa e ainda por cima destruiu a vida de um inocente, e mesmo assim conduzir tudo pela lei, pelo caminho certo, sem sujar as mãos. Isso é coisa de homem grande de verdade. O poder do Anastácio não estava no dinheiro dele, estava no tamanho do caráter. O veredito veio, e foi como tinha que ser. O Maurício foi declarado inocente de toda a culpa. O registro dele, o CRM que roubaram 5 anos antes, foi devolvido, com pedido oficial de desculpas. E o doutor Ademar Fontana, o homem respeitado, o diretor de Sorriso Limpo, perdeu tudo. Perdeu o próprio registro, perdeu o cargo e foi responder na justiça pelo que fez com a Cecília e com o Maurício. O poderoso caiu. E o humilde que todo mundo chamou de foragido, de perigoso, de peão de mão suja, foi levantado diante da mesma gente que um dia baixou a cabeça para ele. O Maurício voltou a ser médico. Mas, e é aqui que eu gosto dessa história, ele não fez as malas para voltar para a cidade grande, para os hospital chique. Ele olhou para aquela gente simples do interior, os mesmos peão que um dia desconfiaram dele, as famílias de roça que viviam a 3 horas de qualquer socorro, e escolheu ficar. Montou um pequeno posto de atendimento ali mesmo, perto da fazenda, para cuidar do povo que nunca tinha tido um médico por perto. O Nestor, aquele da língua comprida, foi o primeiro a tirar o chapéu e pedir desculpa, meio sem jeito. E o Maurício só apertou a mão dele e disse: "Água passada, Nestor. Aparece lá no posto que eu dou um jeito nessa sua coluna. Homem que perdoa é homem que já venceu. E o amor, aquele amor contido que cresceu no meio do milharal, esse também floresceu. O coronel Anastácio, que um dia trancaria a filha longe de um peão suspeito, foi quem abençoou a união com o coração cheio. Minha filha não podia ter escolhido homem melhor, ele disse. O casamento foi ali, no terreiro da fazenda Boa Espera, no mesmo chão de terra batida onde a Andréia um dia caiu e onde o Maurício a trouxe de volta à vida. Debaixo de um céu limpo de Mato Grosso do Sul, com o milharal balançando ao vento em volta, a peãozada toda de roupa domingueira, eles se casaram. E no bolso do paletó, à vista de todos, sem esconder de ninguém, o Maurício levava o velho estetoscópio. Aquilo que um dia ficou embrulhado num pano, no fundo de uma mala, escondido feito uma vergonha, agora andava no peito dele com orgulho. E na semana seguinte, quando ele atendeu o primeiro paciente como médico reconhecido, um menininho de fazenda com febre, a Andréia estava ao lado dele, segurando a mãozinha da criança. O passado, enfim, em paz. Agora, deixa eu te contar uma coisa sobre o chão onde essa história aconteceu, porque vale a pena. Esse caso que eu te contei é uma história dramatizada, dessas de sentar e contar no fim da tarde. Mas o mundo em volta dela, o milho, esse é bem de verdade, e é maior do que a gente imagina. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil colhe hoje mais de 120 milhões de toneladas de milho por ano, o que faz do nosso país
um dos maiores produtores do planeta. E olha só que interessante. De acordo com dados que a Exame divulgou com base no Departamento de Agricultura americano, o Brasil virou, em 2023, o maior exportador de milho do mundo, passando na frente até dos Estados Unidos. Aquele grão amarelo que a peãozada debulhava no terreiro alimenta gente e alimenta bicho no mundo inteiro. Porque, como lembra a Conab, o milho é o principal ingrediente da ração que engorda o frango, o porco e o boi. Sem milho, meu amigo, não tem carne na mesa. E o Mato Grosso do Sul, terra dessa nossa história, não fica para trás. Os dados do IBGE colocam o estado entre os 5 maiores produtores de milho do Brasil, com quase 1/10 de tudo que o país colhe. Ali, a Embrapa explica. O milho é plantado num sistema esperto. A soja vem no verão, e logo depois, na mesma terra, entra o milho da segunda safra, aquilo que o povo chama de safrinha, e que hoje virou a maior parte da nossa colheita. É a terra trabalhando o ano inteiro. E tem mais que pouca gente sabe. O milho não é planta de fora, não. A Confederação da Agricultura, a CNA, conta que o milho já era cultivado pelos povos indígenas do Centro-Oeste muito antes de chegar homem branco por aqui. Dele nasce a pamonha, o curau, o mingau, a pipoca da criançada. Tanto é importante que existe até o Dia Nacional do Milho, no 24 de maio, criado por lei. Então, da próxima vez que você passar por um milharal balançando na beira da estrada, lembra que ali não tem só grão. Tem história, tem comida, tem o sustento de um país inteiro. E é isso, meu amigo. Chegamos ao fim. Na minha vida toda de estrada, eu aprendi uma coisa que essa história do Maurício confirma. O valor de um homem não está no que os outros dizem dele, está no que ele faz quando ninguém espera nada. O mundo julgou aquele peão de mão calejada, chamou ele de foragido, virou a cara. E foi justamente esse homem julgado que devolveu a vida da filha do coronel e enfrentou o poderoso para fazer a verdade aparecer. A honestidade, meu amigo, ela pode demorar, pode apanhar, pode ser enterrada por 5 anos numa caixa de sapato, mas ela não morre. Uma hora ela levanta e olha o mundo no olho. Espero que tenha gostado e entendido a mensagem. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu joinha, escreve nos comentários de onde você está me ouvindo e se inscreve no canal para não perder a próxima história. E, aliás, estou deixando mais 2 aqui na tela final.